Pode ligar para ele. Onde é que Bom, pessoal, bom dia. Podemos começar? O objetivo do nosso encontro aqui é para falar sobre o compromisso do governo do Estado do Amazonas com a educação, com os profissionais da educação, mas também com os alunos e com os pais dessas crianças. E também para falar sobre o movimento de greve deflagrado pelo Sindicato dos Professores. E aqui a gente vai falar um pouco desse compromisso que a gente tem feito ao longo dos últimos anos para a educação e falar dos anúncios que nós, e benefícios que a gente vai conceder hoje para os servidores públicos, falar sobre que medidas iremos tomar para repor os dias que os alunos perderam de aula para aqueles que ficaram prejudicados. Ao longo do meu mandato, essa é uma preocupação que eu tive desde o início do governo, que era de valorizar o profissional da educação e dar para os alunos da rede pública aquilo que eu não tive a oportunidade de ter quando eu estudei na escola pública. Hoje eu me sinto muito feliz de poder fazer parte de um momento diferente na educação do Estado do Amazonas, em que a gente conseguiu avançar em termos de estrutura, em termos de possibilidade para os alunos. A gente começa agora um processo do ensino médio, em que os alunos têm a possibilidade de sair já com uma profissão. O Estado do Amazonas é referência em escolas bilíngues. A gente tem nossas escolas de tempo integral, que muitas delas têm um processo de ensino-aprendizagem, também de estrutura, às vezes melhor do que a escola privada. E aí todos vocês sabem o quanto uma vaga numa unidade dessa de ensino é disputada. Vou mostrar aqui para que a gente possa fazer, rememorar, relembrar que a gente conseguiu dar de ganho para os profissionais da educação. Então, só de data base, no período de 2019 e 2021, a gente deu algo em torno de 13,92%. O piso nacional em 2023, agora em 2023, é de R$ 4.420,55 para 40 horas. Atualmente, no Estado do Amazonas, o piso é de R$ 4.749,22, ou seja, 7% maior que o piso nacional. E daqui a pouco um anúncio que a gente vai fazer, essa diferença vai mais do que dobrar. Nós pagamos o maior abono Fundeb da história, então de 2019 a 2020, o professor com a carga horária de 20 horas recebeu R$ 23 mil. O professor com carga horária de 40 horas recebeu R$ 46 mil. E um professor de 60 horas recebeu algo em torno de R$ 70 mil. E nós fizemos um negócio inédito no nosso governo, que foi dar o abono Fundeb para merendeiras, serviços gerais, administrativo, para também fazer o devido reconhecimento a esses profissionais que estão na escola. O auxílio alimentação foi reajustado 2 vezes desde que eu assumi o governo do Amazonas. Hoje é de R$ 500. O servidor público da educação do Estado do Amazonas é o único servidor público da rede de ensino que tem um plano de saúde privado. Nenhum outro estado tem esse benefício. E os estados que têm esse plano de saúde, uma parte é paga pelo Estado e outra por esse profissional da educação. Quase 20 mil servidores receberam progressões verticais e horizontais. Aumentamos em 4 vezes o benefício para professores da zona rural, com o auxílio localidade. Aumentamos em quase 3 vezes esse benefício para professores da zona urbana. Fim, nós terminamos com desconto no salário de 6% no benefício dos servidores. Nós fizemos uma mudança na lei que permitiu dobrar a carga dos pedagogos de 20 para 40 horas.
aprovamos uma lei que permitiu dobrar a carga dos gestores de escolas. E aí tem o trabalho que a gente fez de qualificação, com mestrado para professores da rede estadual em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, especialização para professores em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas. E a gente tem um trabalho de formação continuada através de um projeto chamado Trilhas do Saber. Fizemos um concurso para professores e também processo seletivo. Só no nosso governo, nós convocamos 6.515 professores, incluindo pedagogos e também merendeiras. Contratamos 3.956 professores no processo seletivo simplificado. Essas são algumas das informações que mostram o compromisso que a gente tem tido com a educação. E eu entendo a necessidade da gente valorizar cada vez mais o professor. E aí, como vocês bem têm acompanhado, há um movimento do Sindicato dos Professores pedindo reajuste, e nós sempre estivemos abertos ao diálogo. Estão aqui os meus secretários que sabem dessa disposição, e essa é a determinação que eu dou a eles, que aqui, no Poder Público, a gente atende todo mundo. E vocês me conhecem muito bem, sabem que eu sou uma pessoa do diálogo e jamais me furtei de enfrentar os problemas. A pandemia foi um exemplo muito claro disso, em que a gente conseguiu superar muita coisa através do diálogo. Nós tivemos algumas reuniões com o sindicato. Nós nos reunimos no dia 18 de maio, no dia 29 de maio, e ontem, dia 31, a nossa equipe teve uma reunião com o Sindicato dos Professores. Uma reunião aqui na sede do governo, que durou aproximadamente 6 horas de reunião. Nós fomos até o limite do que era possível por parte do Estado para que a gente pudesse dar os benefícios que estavam sendo pleiteados. Mas houve uma negativa do sindicato. E aí o que a gente percebeu foi o movimento político que tomou conta desse grupo que se diz representar o professor. E aí, se a gente puxar, vocês conhecem melhor do que eu, todos os que fazem parte desse movimento são ligados às questões político-partidárias. Tem gente aí que foi candidato a deputado, tem gente que trabalha para deputado, tem gente que trabalha para outros políticos no estado do Amazonas. E para esse pessoal, quanto mais tempo prolongar a paralisação, é importante porque eles vão estar aparecendo na mídia e promovendo suas imagens. Sem nenhum problema promover a imagem deles. Agora, a gente não pode prejudicar alunos, depois de um processo duro que a gente teve de pandemia, em que eles tiveram que ficar fora da sala de aula, de crianças que vão para a escola em busca da primeira refeição do dia, de pais que trabalham e confiam na escola de tempo integral para deixar a criança para que eles possam ter tranquilidade para ir ao trabalho. Não é justo que isso continue acontecendo no estado do Amazonas. E esse tipo de coisa eu não vou permitir que aconteça. Que faça uso político de um movimento de gente que se diz representante dos professores e que tenta usar os profissionais da educação como massa de manobra. Eu lamento isso profundamente, porque a educação é um instrumento transformador. Eu sou resultado da educação. Foi a educação que me salvou e fez eu ser o que hoje eu sou, governador do estado do Amazonas. Eu acredito muito na educação como um instrumento poderoso para promover justiça social. Tem 2 pilares que são importantes em qualquer sociedade: a família e a educação. Se a gente não tiver esses 2 pilares, qualquer sociedade está fadada ao fracasso. É por isso que a gente tem investido muito, é por isso que a gente tem se dedicado muito e avançado no estado do Amazonas nessa questão da educação. E é algo que tem feito que eu tenha reuniões com muita frequência com a secretária de Educação, com a equipe de educação. É o que tem feito eu ir nas escolas e principalmente no interior fazer as entregas que nós estamos fazendo. Diante disso, posto essas situações,
a gente tomou aqui algumas decisões de benefícios que a gente vai conceder à categoria. Estou autorizando a partir de agora 8% de reajuste da data base referente a 2022, referente a março. Retroativo a março. Então, 22% de data, 8% de data base referente a 2022, retroativo a março. Com isso, o Estado do Amazonas o profissional da educação passa a ter um diferencial de 16% a mais do que o piso nacional. Estou encaminhando para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para o regime complementar para secretários e secretárias de escolas e coordenadores distritais. E aqui eu faço um apelo à Assembleia Legislativa para que tramite esse processo em regime de urgência. E aqui quero registrar um papel importante que a Assembleia teve nesse processo de negociação, em nome do presidente Roberto Cidade, em nome do deputado Felipe Souza, nosso líder de governo, e também em nome do cabo Maciel, que é presidente da Comissão de Educação, e dos outros deputados que estiveram envolvidos nessa situação. Estou também autorizando a progressão vertical por titularidade, e os professores que voltarem para a sala de aula a partir de segunda-feira, a gente já vai trabalhar para fazer uma folha complementar para pagar os descontos que foram feitos nas folhas desses servidores. Com isso, nós vamos ter um impacto na nossa folha anual de algo em torno de 100 milhões de reais. O salário do professor no estado do Amazonas, com carga horária de 40 horas, que é o salário base, passa a ser de R$ 5.129,16. Isso coloca o servidor público da rede estadual de ensino do Amazonas estando entre os 10 melhores salários do Brasil. Os 10 melhores salários do Brasil. A gente tem também uma outra situação relacionada aos prejuízos que algumas unidades de ensino tiveram por conta da ausência de professores. E a gente está estudando aqui com a Secretaria de Educação, a equipe técnica está reunida, os pedagogos, os professores, para entender como é que a gente vai fazer essa reposição. Mas hoje eu já autorizei a contratação de profissionais do cadastro reserva do processo seletivo. Esses profissionais começam a ser contratados hoje para suprir a necessidade daqueles locais onde a gente deve ter dificuldade com o retorno de professor à sala de aula. E segunda-feira eu estou publicando no Diário Oficial do Estado a abertura de um processo seletivo emergencial para profissionais da área de educação. Então, meus amigos, esses são os anúncios que nós tínhamos a fazer hoje com relação à questão da educação, que é uma questão muito sensível, uma questão que é, de fato, uma preocupação de todos nós, porque se tem um lugar em que a gente deposita a nossa confiança de um futuro melhor, é exatamente na escola. Se tem um lugar onde a gente confia deixar os nossos filhos e confia a formação dos nossos filhos, não só no repasse de conteúdos, mas também na formação de cidadão, é exatamente na escola. É por isso que a gente tem tido essa preocupação de fazer com que os alunos estejam na sala de aula e que os pais tenham a tranquilidade de que os seus filhos estarão seguros na sala de aula, que eles possam ter a tranquilidade de deixar o filho numa escola de tempo integral e poder ir para a sua atividade laboral. Agora a gente vai abrir aqui para as perguntas. Estou aqui com a minha equipe técnica, a secretária Cuca de Educação, meu chefe da Casa Civil, Flávio, chefe de governo, o Sérgio, meu secretário de Fazenda, aqui o Gleibson, que é da nossa controladoria, o Jordano, que é da nossa Procuradoria-Geral, e aqui o representante também da Secretaria de Administração. Então, vamos lá. Bom dia, governador. Bom dia aos colegas da imprensa. Thaís Magalhães, da TV Encontro das Águas. Como o senhor falou, o Amazonas é um dos estados que
tem um maior piso salarial, né, dos professores, mas a categoria tem outras reivindicações. Isso significa que a negociação permanece aberta? Como é que... Nós fizemos todas as propostas possíveis dentro da capacidade do governo do Estado do Amazonas. A categoria, quer dizer, o sindicato não aceitou. Então são essas as condições do governo do Estado. E aí a gente vai conversar mais lá na frente se estiverem dispostos ao diálogo, mas numa outra oportunidade. Boa tarde a todos, Carol Dias, do portal Interessante Brasil. Governador, você está falando sobre uma política de valorização desses servidores públicos. Você pode citar para a gente também outros benefícios que já foram dados aos professores, os profissionais da educação, após a sua gestão? Bom, a gente fez aqui uma apresentação de vários desses benefícios. Logo no início aqui da minha fala, a gente tem a questão da qualificação que é importante, a convocação de profissionais, quase 10 mil, quer dizer, mais de 10 mil profissionais foram contratados, sendo resultado de processo seletivo e também de concurso público. Nós pagamos o maior abono Fundeb da história e aqui estão os valores do que os professores receberam ao longo de 2019 e 2022, durante esse período. Inclusive, a gente pagou para o administrativo também abono Fundeb, que nunca havia acontecido nesse Estado. Bom dia, governador. Ciane Lima, da TV Band Amazonas. Falou-se em um processo seletivo que será aberto de maneira emergencial na segunda-feira. Já temos a previsão do quantitativo dessas vagas? Não, a gente ainda não tem um quantitativo, porque nós precisamos entender quais são aquelas escolas e salas de aula e disciplinas que ficaram mais prejudicadas. É a partir daí que a gente vai começar a fazer essa estratégia de quantos a gente vai contratar e a partir de que áreas a gente vai contratar. Mas a partir de hoje já está autorizado a contratação daqueles que participaram, daqueles que estão no cadastro reserva do último processo seletivo. Governador, hoje é o Dia Nacional da Imprensa. Eu gostaria que o senhor falasse como comunicador sobre a importância da atuação da imprensa na sua gestão. A imprensa tem um papel fundamental para garantir a transparência, né, nas ações que são tocadas, né, pelos entes constituídos, tanto pelo Executivo, quanto pelo Legislativo, pelo Judiciário. E a imprensa está sempre como uma guardiã importante do nosso processo democrático de direito, para garantir a liberdade de expressão, para garantir que aqueles problemas que às vezes as autoridades não conseguem ver, não conseguem enxergar, que possam vir à tona e a gente encaminhar soluções para isso. Por diversas vezes estive na frente das câmeras e no rádio, também falando de problemas e de dificuldades que a nossa sociedade passava. Tive a oportunidade de fazer alguns encaminhamentos que foram importantes e que redundaram em soluções. Boa tarde, governador. São duas perguntas. A primeira é sobre a reposição dos dias faltados. Para quem retornar, os professores que retornarem, essa folha vai rodar em qual prazo para essa folha rodar, para devolver esse dinheiro? E a segunda pergunta é se o senhor considera que esse impasse nas negociações tem alguma motivação política. O senhor deu até uma introdução sobre isso. E se a oposição está articulando e tentando desgastar a sua gestão? Olha só, vocês que são da imprensa e que fazem a cobertura política sabem melhor do que qualquer um aqui quem são esses atores políticos que estão por trás desse movimento. Aliás, todos que fazem parte do movimento ou são ligados a algum político, ligado a algum partido. Isso é lamentável, porque fazem uso e tentam fazer dos professores uma massa de manobra para interesses pessoais, né, para interesses próprios. Todos esses, ou pelo menos a maioria desses que estão à frente do movimento, projetam uma candidatura para 2024. E aí em 2024 vocês podem conferir, vamos ver quem são aqueles que sairão candidatos. Eu não vou permitir, enquanto governador, que se politize uma situação como essa. O parlamento é importante,
quem foi eleito democraticamente é importante para participar de uma construção para a solução. Agora, usar isso para poder se promover, aí eu não vou permitir. Principalmente quando se trata de crianças, de pais que precisam que as crianças estejam na escola para poder garantir ali o sustento de suas famílias. Infelizmente, o movimento sindical trilhou por esse caminho e acabou causando um transtorno muito grande. Para o movimento, quanto mais tempo a greve permanecer, melhor, porque eles têm mais tempo de exposição. Isso é importante para eles, mas isso acaba prejudicando os alunos e os pais. Com relação àquelas faltas que foram descontadas, a gente está cumprindo a decisão judicial. Os professores que começarem a retornar, que retornarem na segunda-feira, a gente vai começar a fazer a reposição desses valores e aí no prazo de 10, 15 dias no máximo, nós iremos fazer uma folha suplementar para poder repor esses descontos. Oi, governador, bom dia secretários, Felipe Campinas, da Zona Central. Apesar de o senhor ter associado a essa mobilização ao movimento político, o Sintean aponta a composição desses 25%. Eu queria saber o que impede o governo de conceder esse reajuste, que até agora não foi muito bem explicado. Houve queda na arrecadação? O que é que aconteceu para que o governo não conceda esse reajuste na forma como o sindicato pede? A gente não tem capacidade financeira para isso. Os nossos recursos não permitem que a gente possa dar um reajuste nesse montante. Eu gostaria de poder estar anunciando aqui um valor, um percentual de 25%, mas a gente não tem condições para isso. Quando eu falei que o movimento que o sindicato virou um movimento político, eu não estou fazendo conjecturas e eu não estou fazendo ilações aqui, não. É só você puxar a ficha. Aliás, você deve saber melhor do que qualquer um aqui, que você milita nos bastidores da política, quem é quem lá no processo. Quem foi candidato, quem vai ser candidato, quem é ligado a partido político. Eu não estou supondo aqui, não. Estou falando de coisas objetivas. Esse reajuste para os professores de 40 horas vai alcançar também os de 20 horas? Não, alcança todo mundo. O reajuste de 8% ele é imediato, retroativo a março deste ano. Bom dia, governador. Bom dia, secretários. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o senhor falou que teve 3 reuniões esse mês, mas o Sintean já vinha pleiteando esse aumento desde o ano passado. Inclusive, eles ressaltam que foram mais ou menos umas 10 tentativas de negociar com o governo. O que aconteceu? Por que essa demora? E sabendo que a database é revista anualmente, por que o governo não se preparou no orçamento para pelo menos tentar já englobar esse aumento? Por fim, eu gostaria de saber, uma coisa que está sendo muito questionada é a força policial utilizada nessas manifestações dos professores. O senhor tem medo de alguma coisa? Com relação à questão do diálogo com o sindicato, é que a gente sempre esteve disponível, sempre esteve disposto ao diálogo. Mas eu fiz um juramento quando eu assumi o meu mandato de proteger as instituições. A maneira como o sindicato e seus participantes agem de forma desrespeitosa com o governo do Estado do Amazonas, com a minha equipe da Secretaria de Educação, indica que eles não queriam diálogo. E eu fico muito frustrado, porque se vocês pegarem as redes sociais e verem as declarações e as ofensas feitas ao governo, eu não acredito que aquilo dali represente os educadores do Estado do Amazonas. E eu fico me perguntando qual o exemplo que essas pessoas que se dizem representantes dos professores estão dando para os alunos. No momento em que alguém que se diz representante dos professores vai para a rede social e xinga alguém e usa a palavra de baixo calão, ele está chancelando que o aluno também pode fazer aquilo. E esse não é o comportamento de quem se diz representante da educação. A gente sempre esteve aberto ao diálogo aqui, mas sempre de forma muito respeitosa. Então não teve procura do Sintean antecipadamente em relação a isso? Eu já respondi essa pergunta. A outra pergunta que você fez foi sobre... Por que a database não está constando no orçamento, se não for estudado, não ter... O que acontece? O orçamento do Estado, quando a gente começa o ano, a gente não começa com aquele valor em caixa.
a gente depende de uma série de fatores. A gente depende, por exemplo, da arrecadação de CMS, a gente tem que ter uma previsão dos primeiros 4 meses para entender como é que a economia vai se comportar. A gente tem uma dificuldade nos meses iniciais do ano, por conta da abertura do orçamento. Nosso orçamento abre em fevereiro. E a partir daí é que a partir de março, abril, a gente começa a ter uma previsão de como deverá ser a arrecadação do Estado. Eu não posso fazer nenhum movimento que eu não tenha condições de cumprir lá na frente. Então a gente observa todas essas questões para poder tomar uma decisão acertada. Sobre a questão do uso da força policial. Não houve nenhum tipo de agressão ou de intimidação a qualquer profissional da educação. Apenas o que a gente fez aqui, por exemplo, na sede do governo, foi resguardar o patrimônio. Só isso, para evitar que houvesse depredação ou qualquer coisa nesse sentido. Mas em nenhum momento houve uso da força policial. Pelo menos eu não tenho relato disso. Marcelo Oleiros, da Agência Amazônia. Sabendo que há todo esse impasse em relação ao pagamento da base desde 2021, 2022, 2023, como o governo vai se preparar para 2024 para não haver justamente esse impasse entre os professores, entre o governo, para não haver esse vencimento do pagamento? A database de 21 já está paga. A database de 22 eu acabei de anunciar aqui um percentual. E agora a gente vai para a database de 23 e a gente vai dar aquele reajuste de acordo com a nossa capacidade financeira, de acordo com a previsão que a gente terá de arrecadação e de acordo com aquilo que o Estado tem de disponibilidade em caixa. Oi, diretor. Nas negociações anteriores foi colocada uma possibilidade de reajuste já para o ano que vem. Isso saindo da possibilidade de... Os professores não aceitaram a proposta que a gente colocou quer dizer, o sindicato não aceitou a proposta que a gente colocou na mesa. O sindicato não aceitou a nossa proposta. Em relação ao universo de pessoas que teriam aderido a essa lei, o sindicato falava em torno de 70% na capital e 58% cidades no interior. O governo fez esse levantamento, governador. É possível saber, por exemplo, quantos profissionais será necessário contratar ou fazer o processo seletivo, caso na segunda-feira professores não voltem à sala de aula? É possível fazer esse panorama de quem aderiu a esse movimento ou não? Sim, a gente tem um controle porque isso é feito com informação e com os sistemas que a gente tem na nossa Secretaria de Educação. Então, hoje a gente tem 70% de professores em sala de aula. A gente tem 70% de professores em sala de aula. E a gente tem um processo agora, passa por um processo de retorno. Então, a gente vai avaliar esse fim de semana, a partir de segunda-feira, a gente vai definir quais serão as estratégias. Mas, de imediato, eu já autorizei a convocação do cadastro reserva do último processo seletivo. Boa tarde, governador, senhores secretários. Jair Júnior, do portal JJ. A minha pergunta é o seguinte: sabemos que o governo trabalha com orçamento financeiro. Esses movimentos que estão acontecendo em relação às pautas que estão rolando pela rua, as reivindicações, em algum momento, essas reivindicações que sabemos que por detrás tem um cunho político, em algum momento, essas reivindicações, esses movimentos vieram corroborar com alguma decisão que o senhor, governador, venha a tomar a posterior? Eu não entendi direito a pergunta. Que se em algum momento a sua decisão como governador, como líder do governo, ela vem corroborar, se permitindo que a decisão, ou seja, o movimento que os professores, o CPM está fazendo, se esses movimentos, essa postura deles, vem corroborar com a sua decisão. Olha só, a gente está tomando aqui uma decisão para valorizar o profissional da área de educação, para fazer com que os alunos tenham condição de voltar às aulas, aqueles que tiveram as atividades paradas, para também dar tranquilidade aos pais. Nós fizemos uma proposta, fizemos uma contraproposta
colocamos à mesa e nós reunimos por 3 vezes com o sindicato, mas o sindicato não aceitou a proposta que o governo colocou na mesa. Então a gente está decidindo aqui dentro daquilo que está no limite orçamentário do Estado do Amazonas. Obrigado, meus amigos. Boa tarde.